Senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, eu espero que a minha fala alcance quem ainda não votou. Gostaria de parabenizar o relator. Toda e qualquer matéria depende de ter um relator, sendo eu a favor ou não. Há que se louvar o esforço de quem relata uma matéria, sendo para negar ou para aprovar. Há muitos anos faço uma batalha, não é a primeira vez nesses últimos 5 anos, em que se tenta aprovar a jogatina aqui. Fala-se de jogos, mas ninguém está falando aqui em bingo. Eu quero contar uma história e quero que Deus me ajude a ser rápido para eu poder usar bem esses 15 minutos. Quando a GTEC, um jogo, eu fui chamado aqui por uma família que me chamou para ir à Ceilândia conversar com uma senhora de idade que já tinha gasto tudo no bingo, devendo a família para agiota, tendo ameaças na porta, e família de bem, de gente religiosa. Eu sabia que a Polícia Federal estava tentando fazer uma grande operação contra a contravenção. Jogo é contravenção. Acontece que, naquela mesma semana, um homem chamado Valdemiro, que tomava conta da Lotege do Rio, assessor de José Disseu, Brasil, preste atenção, para se relembrar comigo. Valdemiro é filmado recebendo dinheiro da contravenção. Então aqui eu tenho o texto em que o dinheiro da contravenção, dos jogos, dos cassinos e dos jogos que eram da própria Lotege, e a GTEC dava concessões, e Carlinhos Cachoeira, um contraventor de Goiás, tinha essa concessão. O Valdemiro é preso. E aí deu um rebuliço no governo Lula, porque Zé Disseu era ministro da Casa Civil e Valdemiro, Vossa Excelência, é novo, está fazendo aniversário hoje, mas não é besta. Você lembra dessa história? Era deputado federal. E se lembra do Valdemiro recebendo os pacotinhos lá, sendo filmado. Antero de Barros, que era senador do Mato Grosso, do PSDB, que era adversário do PT, hoje a gente sabe que nunca foi adversário, ela me engana que eu gosto, entrou com um pedido de CPI do Valdemiro. Ele alcançou 25 assinaturas, não chegava em 27. Ele veio a mim e falou: Malta, eu estou admirado de você não assinar, porque você assina CPI, pô. Esse cara foi pego na contravenção. E eu disse: eu não vou assinar porque Valdemiro não é fato determinado. Fato determinado é contravenção. Entre com a CPI dos bingos que eu assino. Ele disse: não vou entrar. Então eu vou fazer. Eu fui lá, escrevi o fato determinado e com 24 horas eu tinha 47 assinaturas para a CPI dos bingos. O presidente da casa na época, ligado ao governo Lula, e esse governo Lula, e o Lula não aprende. Eu quero lembrar os petistas que estão me vendo pela TV, que estão nos gabinetes, que vão votar online, né? Vão votar de lá, que prestem atenção, vocês não aprendem. Quando o Valdemiro foi preso e que atingiu Zé Disseu de cheio, o Lula então, para minimizar a pancadaria que deu na sociedade, fez a tal portaria e fechou os bingos. Não por não acreditar nos bingos, não por nada disso, mas para tentar abafar algo. Eu entro com a CPI do bingo e o presidente dessa casa, na época, ficou demorando, murrinhando, para mandar fazer as indicações. Então o PFL foi ao Supremo, pedir ao Supremo que mandasse instalar. O Supremo mandou instalar. Agora, pasme, Vossa Excelência,
Eu fui o autor, eu escrevi o fato determinado, senador Zequinha, e eles não me deixaram ser membro. Não me deixaram, eu pensei que eu ia ser o presidente. Eu não fui nem membro da CPI dos bingos. O que eu fiz, senador? Eu participei, senador Irajá. Fiquei sentado na última bancada. E eu era o último senador a falar, porque afinal de contas eu não pertencia, mas eu fazia parte. A GETEC dava concessão, era a Caixa Econômica. E o setor jurídico da Caixa foi todo envolvido. E aí, como o Lula fechou os bingos, não porque ele não acredita nisso, porque veja, está de volta, só que esse governo não aprende, o caminho é o mesmo. Contravenção, lavagem de dinheiro de sangue, de narcotráfico, de corrupção, dinheiro desviado de licitação superfaturada. Eles não aprendem. O Paulinho da Força veio para a rua com a força sindical para abrir os bingos. Sabe quem que era o segurança dos bingos? Leão de chácara, policial expulso. Sabe como era tratado os funcionários até hoje? Até hoje são tratados funcionários de bingos e funcionários de cassinos. Eles criam uma associação e essas pessoas não têm direitos nenhum. Direitos trabalhistas. Quando o senador Irajá citou Las Vegas como um exemplo, citou Singapura como um exemplo, aí eu concordo com Vossa Excelência. Las Vegas é um exemplo e Singapura também, porque minha mãe dizia que os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. E Las Vegas não serve para ser copiada no Brasil, Singapura não serve. Veja os filmes. O filme normalmente é alguém encenando na tela uma realidade. Veja que toda a corrupção policial, veja que são os gangues que mandam nos cassinos dos Estados Unidos. Assista os filmes policiais dos Estados Unidos, só tem envolvimento de cassino, jogatina, onde rola prostituição, tráfico de droga e máfia. Singapura, pior ainda, assista os filmes dos asiáticos. São cartéis, senador. Cartéis. Está na mão dos cartéis. Eles cobram pedágios. É narcotráfico, é estupro, é assassinato. Ora, o Brasil é para ser copiado, porque o Brasil tem belezas naturais. Eles não têm. Mas o Brasil é vendido como o país da prostituição, do abuso de criança, das mulatas, do carnaval. É por isso que o nosso turismo, Vossa Excelência, diz que é fraco. É fraco. Bom, já existe o jogo do bingo clandestino. Já existe o jogo do bicho clandestino. Existe. Posso continuar? Clandestino. Vá ali no Cassino Conrado, no Uruguai, que vocês vão encontrar muitos brasileiros de nome. Não só artistas, mas políticos também. Mas eles vão lá não é por um adversário, porque são viciados. Porque o jogo vicia. Ele vai gastar o dinheiro dele lá fora. Por que ele não vai gastar numa praia lá no Sergipe? Por que ele não vai gastar lá no meu estado do Espírito Santo, lá nos meus restaurantes? Não, ele vai para dentro do cassino, porque ele é viciado. O dano moral, o dano psicológico, que destrói famílias, destrói pessoas. A área da saúde é atingida, e isso não traz o mínimo do benefício. Agora veja, quando o Paulinho da Força foi para a rua, ele dizia isso sobre o emprego. Como a CPI da pedofilia em 2007 estava no auge, o Lula então usa essa frase. Quando o Paulinho diz, o jogo já existe, gritando na rua, força sindical, tem que legalizar. Uma fala do Lula. Pedofilia existe. Pedofilia existe e movimenta hoje, senhor presidente. Hoje, no mundo, através de 3 bilhões. O Brasil hoje, senador Irajá, é o maior consumidor de abuso de criança na internet do mundo.
As pessoas não vão vir aqui para o Brasil porque não existe segurança. Hoje o PCC e o Comando Vermelho, eles comandam a jogatina. E essas coisas estarão nas mãos deles. E as pessoas vão pagar pedágio. Agora me diga onde nós temos tantos fiscais para fiscalizar tanto bingo. Agora, pense comigo, o senhor que está em casa me ouvindo, a senhora que está me ouvindo em casa, o senhor senador que está me ouvindo, imagine caça-níquel na região dos milicianos, na região da polícia corrupta, na região do narcotráfico, onde eles mandam, onde a venda de bujão é deles, o gato net é deles, as vans são deles. Eles vão colocar caça-níquel em farmácia, doutor. Vão colocar caça-níquel, doutor. Sabe aonde? Na padaria. Um pai vai entrar com 10 reais para comprar pão para os filhos, vai comprar uma ficha e vai jogar. E vai voltar para arrumar mais 10 reais sem se importar com a família, porque o vício do jogo, ele é tão nocivo quanto o vício de uma pedra de crack. Nós não estamos falando de uma coisa simples. Com todo respeito a todos os relatores que eu já ouvi, e a conversa é essa, já existe, vem cá, violência doméstica existe, não existe, presidente Davi? A gente vai legalizar? Assalto de banco, existe? Existe. Vamos legalizar, porque aí para, aí acaba. Abuso de criança existe, pedofilia, estupro. Vamos legalizar, porque aí acaba. Ah, já existe o bingo, já existe o jogo do bicho. Um país tem que ter grandeza de fazer enfrentamento ao crime. Não é trazer ele para a legitimidade. A lei seca, na verdade, a bebida alcoólica era proibida. Por que eles trouxeram ela e aprovaram? Qual era o argumento? Vamos aprovar a bebida, porque assim acaba a graça. Aprova a legalização da maconha, está lá no Uruguai. Os índices de violência são tremendos. Você põe os índices financeiros, econômicos desses cassinos e desses bingos, porque ninguém fala em bingo. Aliás, eu gostaria de fazer uma reverência aqui, com todo respeito o ex-governador do Paraná, que é o Requião, que foi o único, quando o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, com seu ativismo judicial, começaram a abrir os bingos. Eles começaram a abrir os bingos com liminar. Mas Requião foi o único governador que foi para a porta dos bingos, que aqui ninguém abre. E ninguém abriu. Veja, Vossa Excelência, como eu conheço a história. Como eu conheço a história. E aprovar isso hoje aqui, num país onde o ministro da Justiça diz que nós precisamos humanizar os pequenos crimes, onde o presidente da República diz que um jovem pode roubar um celular, não importa se o dono do celular está pagando a prestação, é um jovem ou alguém que ganha um salário mínimo, mas pode comprar uma cervejinha, onde se foge de presídio de segurança máxima, e onde o presidente chama um ser humano no útero de uma mulher de monstro que sofreu um estupro. Que monstro é que vai nascer? Ainda faz referência debochada ao então deputado Sóstenes, que está aqui nesse plenário. Só não cita o nome de Sóstenes, até porque ele não tem coragem. Que se a filha dele fosse estuprada, queria ver o que ele ia fazer. Ora, primeiro, não é só a filha do Sóstenes que está vulnerável. As minhas estão, a de Vossa Excelência está, as nossas esposas, os nossos filhos do país inteiro, porque PCC, Comando Vermelho e toda a marginalidade abaixo de 18 anos de idade estão soltas nas ruas e protegidas por eles. E Lula disse que monstro é esse que essa mulher que estuprada foi dar à luz. Eu quero alertar o Lula que monstro pode nascer também de parto natural. Porque só pode falar o que ele falou um monstro bêbado, descondenado, desrespeitoso, condenado por lavagem de dinheiro, condenado por desviar bilhões do país, com 2 filhos bilionários. Um parto natural também pode produzir um monstro dessa categoria.
Nós estamos falando de um país sem segurança, nós estamos falando de um país que não há segurança jurídica, há insegurança jurídica. Eu sei que na época da época do... Ei, eu estou atrapalhando vocês aí? Para concluir, senador Magno. Ah, já foi o tempo? Pera Sim. Aí. Eu achei que o meu caso era feito de Suplicy, não era Monsanto. Então, Mas eu dei mais. o senhor tá bonzinho, não sei o que o senhor está interessado. Não sei, mas o senhor tá bom demais para meu gosto. Você é sabido, mais do que se... Mas parabéns ao seu aniversário, né? Já. Então, num país de insegurança jurídica, onde um ministro, e quero avisar o senhor presidente da República, que não somos nós que somos a favor de saidinha, que o estuprador sai e estupra. Não somos nós que somos a favor de saidinha, onde sai marginal, assaltante de banco, assassino de toda a ordem. É essa gente que vai comandar essa jogatina. E, aliás, essa jogatina já existe na clandestinidade, como disse aqui um senador. Sabe por quê? Porque as autoridades fazem vista grossa. Portanto, não vamos dar ao Brasil esse presente de grego, senador. Não vamos dar esse presente de grego, porque nós estaremos colaborando com a violência e esse dinheiro arrecadado supostamente com bingo e cassino, certamente será para ser dividido, porque é assim que acontece no mundo do crime, e para que se aguce a corrupção, lavagem de dinheiro de narcotráfico, de choro e sofrimento de quem trabalha nesse país. Obrigado.